Então, sou Maria Odete Palharini, coordenadora de empreendedorismo da Agência de Inovação e Tecnologia da Unijuí e coordenadora da Criatec, que é a nossa incubadora de empresas de inovação tecnológica. Estamos aqui no nosso projeto piloto aí do nosso podcast da Criatec, onde o tema deste encontro de hoje é empreendedorismo feminino. Estamos aí no mês dedicado às mulheres e a gente vem olhando para essa questão do empreendedorismo no Brasil e a gente ainda percebe uma grande diferença entre que o público que mais empreende ainda é o público masculino, mas na Criatec a gente tem um braço de apoio ao empreendedorismo feminino. A gente pretende e vem estimulando a questão do empreendedorismo das mulheres e por isso a gente hoje recebe duas convidadas muito especiais que empreendem com o apoio da Criatec e que empreendem numa área de tecnologia, que é onde é mais acentuado ainda a presença masculina. Então, assim, o quanto é desafiador, e a gente vai falar e vai entender um pouco sobre isso, dos desafios que elas enfrentam no dia a dia, empreendendo em tecnologia, com o apoio aqui da incubadora. A gente também vai entender um pouco da importância do apoio e da rede de apoio que a gente vem montando, que a gente vem trabalhando aqui na região Noroeste, especificamente aqui na cidade de Ijuí. Então, inicialmente, eu vou convidar a Paola Hereno, a Paola Hereno que está empreendendo aqui na Criatec, numa empresa de tecnologia, e ela vai falar um pouco para nós como é que está sendo essa experiência aí, quais são os principais desafios, como é que ela está vendo. Ela está bem no início, assim, numa fase bem de validação do modelo de negócio. E aí, quais são os desafios, como é que você está vendo isso e se empreender sempre foi um sonho teu ou se você descobriu isso no meio do caminho. Fala pra gente aí, Paola, e muito obrigada pela tua presença. Imagina. Boa tarde Maria, boa tarde Bruna. Muito bom estar aqui e agradeço o convite também. Bom, quanto eu que sempre quis empreender, sabe que às vezes a gente vai seguindo alguns caminhos da vida e a gente não se dá conta que o empreendedorismo está na veia, Na minha família, esses tempos eu avaliando de onde que vem isso, todo mundo quase, um grande percentual empreende, sabe? Então, e eu já empreendi desde os 14 anos, eu trabalhava por conta de diarista, depois, lá nos 25 mais ou menos, eu fazia comida congelada para vender. Depois, em 2019, um pouco mais de conhecimento em outras áreas, eu comecei a empreender de maneira remota, então eu prestava serviços administrativos no formato online, antes ainda de bombada a pandemia, E a Faxinô veio como uma consolidação de um sonho lá dos 15 anos, onde eu era diarista, e hoje com a oportunidade e o apoio da Criatec, estou conseguindo desenhar esse modelo de negócio e enfrentar os desafios que estão vindo pela frente. Os desafios são imensos, são inúmeros, Daí te perguntar, posso fazer uma listinha? Pode ser. Mas assim, eu acho que o maior desafio hoje justamente é por ser mulher, por estar botando a cara e metendo o pé, nessas palavras mesmo, porque é isso que a gente faz. E ter um reconhecimento do público externo. Tem muita gente que apoia e a maioria das pessoas que apoiam são mulheres. Os homens ainda, alguns ficam meio de olho, mas quando vê que o negócio está realmente fluindo e que agora a gente está num nível de validação, mas ainda já estamos em umas etapas um pouquinho mais avançadas. Então começam a olhar um pouquinho diferente. E a questão financeira sempre há um desafio para quem está começando a empreender sem recursos financeiros. Buscar mão de obra, qualificação, buscar conhecimento, são desafios diários que eu acho que sempre vão existir, mas acho que hoje eu posso dizer que hoje o maior desafio é o financeiro. Muito obrigada, depois a gente volta para mais uma rodada de algumas perguntas. Agora a gente vai escutar um pouco da Bruna Amaral, que é designer, Bruna, que fez a graduação nesta área e que optou aí por empreender. De onde vem também, Bruna, esse teu interesse pelo empreendedorismo? Como é que está sendo a tua experiência na incubadora e como é que está sendo a tua experiência como empreendedora? Assim? Então, você compartilha um pouco conosco. Boa tarde, Maria Odete. Boa tarde, Paulo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Então, eu sou a Bruna Amaral, eu sou proprietária da Ubá Estúdio Criativo. A gente trabalha hoje com branding e produção de conteúdo para redes sociais.
Eu acho que realmente, como a Paola comentou, a veia empreendedora ela tá com a gente desde cedo, né? Porque eu acho que eu sempre gostei de fazer coisas por mim mesma. Desde que eu tive autonomia para tomar minhas próprias decisões na adolescência, eu já vendia joias que eu confeccionava, fazia porque eu gostava de estar nesse universo, gostava de criar algo que fosse ser utilizado por outras pessoas. A ideia da UBA, ela surgiu muito de um campo que eu já estava trabalhando. Na época eu estava trabalhando com fotografia e com vídeo e comecei então a fazer trabalhos para fora da cidade. E eu estava numa cidade onde eu precisava de um lugar para passar um tempo entre um cliente e outro. Procurei no Instagram, encontrei um Instagram de um cafezinho bem legal. Fui até lá, e não era um café, era um local onde eles trabalhavam apenas com teleentrega, eles tinham tortas para vender e as mesas e o que eles vendiam no Instagram era puramente cenográfico. Nesse momento eu tive uma frustração muito grande, porque eu não teria onde ficar, e eu pensei, nossa, por que as pessoas não estão alinhando o seu conteúdo que eles divulgam com o que eles realmente fazem, porque a frustração do cliente é o pior. Um cliente frustrado ele não retorna. Então, a partir desse momento, eu comecei a enxergar algo que estava acontecendo muito. Muitas empresas eram ótimas no offline, porém no online elas não estavam muito presentes, enquanto outras vendiam muito no online quando o cliente chegava e se frustrava porque no offline era diferente. Então, a gente começou a criar uma metodologia a partir do conhecimento prévio que a gente tem. Eu sou graduada em Design e MBA em Design Thinking. A partir de todo esse conhecimento e dos cursos que a gente fez, a gente criou uma metodologia onde a gente conseguia alinhar o design, o branding, toda essa parte para trabalhar na criação de selos de comunidade e de resultados de performance. A experiência na Criatec está sendo ótima porque eu consigo ter ao meu alcance as consultorias necessárias para mim conseguir desenvolver o lado empreendedor. Eu acho que a minha grande dificuldade ainda é separar a gestora da designer. Porque agora nesse momento, eu preciso estar muito mais por dentro da gestão, mas eu ainda gosto de estar em campo, eu ainda gosto de estar atuando, de fato, criando e mais perto. Então eu tento fazer um balanço entre os dois, mas a Criatec tem sido fundamental para mim entender muito mais essa parte da gestão e de como fazer toda a parte do empreendedorismo. Por a questão do empreendedorismo feminino. Hoje a maioria dos meus clientes, a grande maioria, são mulheres. Eu acho que eu vejo a aceitação e a confiança entre as mulheres muito maior do que quando a gente está conversando com um cliente que seja homem. Claro, tem clientes homens que são maravilhosos, porém ainda há, em questão de quantidade, as mulheres uma aceitação maior do que da parte dos homens. Legal, olha só, né, são grandes desafios, né, aqui postos, né, mas o importante disso é que vocês estão, né, dispostas a vencer os desafios e essa radiografia que é um estudo que a gente já vem fazendo, né, no projeto Mulheres Empreendedoras a gente está olhando muito para isso, de como a gente deve criar cada vez mais uma rede de apoio entre as empreendedoras femininas, né? Claro que, como você disse, né, a gente tem clientes homens maravilhosos e a Criatec é composta, né, da maioria, inclusive, né, e são maravilhosos empreendedores que a gente tem, mas eu acho que se a gente conseguir criar uma rede de apoio de empreendedoras, né, de uma comprando da outra, uma fazendo negócio com a outra, isso pode fortalecer muito a questão do empreendedorismo feminino. E é nesse contexto que eu queria perguntar para vocês se vocês entendem que faz sentido a gente criar essa rede de apoio e a gente estimular a geração de negócios entre o público feminino, já que estamos falando de empreendedoras mulheres, né? Sem dúvidas, porque a gente precisa dar a mão, com certeza, né? Eu sou muito desse viés também. Ano passado, eu lembro que uma amiga que é esteto-cosmetóloga estava com dificuldade de encontrar trabalho. Aí eu criei um grupo no WhatsApp, tem umas 50 mulheres naquele grupo, explicando a situação. Olha, quem precisar do serviço A, B, C, D, que é o que ela presta, pode chamar ela que ela atende em casa, né? E avisei esse espaço, vamos fazer assim, esse espaço, cada uma coloca aí o seu serviço, se apresenta, porque a gente
precisa criar essa rede de apoio, né? Então, isso que tu acabaste de dizer faz todo sentido, eu sou desse viés também. O curso Mulheres Empreendedoras trouxe isso de novo para mim, ano passado, e no final do curso a gente acabou criando um grupo e a gente se apoia muito diariamente, né? Tanto de apoio, desde dar um levante na gente quando está um pouquinho mais para baixo, uma crítica construtiva, sabe? Mostrar o olhar, porque são olhares diferentes, né, que vão se ajudando, se construindo. Com certeza. Dentro da nossa própria rede de clientes, a gente sempre também tenta direcionar. Quando um precisa de um serviço, a gente já indica o serviço da outra. E dessa forma, vamos também construindo e trabalhando essa rede, né? Sempre direcionando o que dá para ser feito, o que não dá. E é muito importante a gente tenta sempre, como empresa, como UBA, criar essa rede de apoio entre os nossos próprios clientes. De uma conhecer a outra, uma interagir com a outra quando há necessidade e divulgar o serviço da outra também, isso é bem importante. Parceria é muito importante. Muito importante. Acho, né? Então, independente, claro que a gente está falando de um público feminino, né? Mas independente de qualquer situação, parceria é essencial. Né? Nesse contexto aí de reunir aí um grupo grande de mulheres para a gente fortalecer a rede de relacionamentos, para a gente fortalecer também essa cultura, né, de rede de apoio e de realização de negócios. A gente está organizando agora para o mês de abril, dia 22 de abril, o primeiro congresso de empreendedoras campeãs. A gente pretende reunir no Salão de Atos aqui da Unigi 580 mulheres, numa programação que vai começar às 10 da manhã e vai acabar às 17 horas, uma programação muito intensa e muito bacana que a gente está desenhando ela passo a passo, com todo o carinho do mundo, né? Fechando os palestrantes, trazendo a questão de uma mesa inspiradora na primeira hora da tarde, onde a gente vai fazer aí essa conversa e essa troca de experiência. Eu acho que a gente aprende muito pelas coisas que foram executadas, né? A gente entende que sim, que a parte teórica ela é super importante, você precisa conhecer, você precisa estudar, como você trouxe, né, Bruna? Você fez o design, você fez design thinking, você pegou a metodologia e você está aplicando ela. Então, assim, o aprendizado que você tem, você consegue num momento como esse que a gente pretende fazer lá, é justamente isso, assim, compartilhar esses aprendizados. Assim. E na medida que a gente vai compartilhando, a gente vai aprendendo e vai também inspirando outras pessoas a, quem sabe, fazerem também. Nesse sentido, eu gostaria então de pedir uma mensagem assim para vocês, né, com relação às mulheres que estão aí decidindo se empreendem, não empreendem, né, o que vocês deixam assim de palavra de incentivo ou de dizer não vai para esse caminho, que empreendedorismo tem muito romantismo nesse negócio, mas na prática não é bem assim, né? Mas assim que vocês falem um pouco do que vocês gostariam de dizer, já que vocês estão nessa jornada aí, do que vocês gostariam de deixar. Bom, eu tenho uma frase que eu carrego para mim, inclusive no treinamento da Faxinô, semana passada eu falei para as gurias, começar com o que a gente tem, né, aonde a gente estiver. Não é minha essa frase, não é de minha autoria, eu não me lembro quem que é o autor, mas é uma frase que me inspira muito. Então, assim, empreender não é um caminho fácil, né? Realmente, essa romantização na prática não existe. Mas vale muito a pena. O retorno da gente ver um trabalho sendo realizado, sendo executado, e poder aprimorar, poder atingir outras pessoas, porque além de realizar um sonho da gente, a gente agrega muito na vida das outras pessoas, né, Bruna? Acredito que tu também se sinta assim, realizada com o que você faz e também poder possibilitar emprego para outras pessoas, transformar a vida de outras pessoas. Então, se tem uma ideia de negócio, coloque isso no papel, procure orientação e não deixa a zona de conforto dominar, né? Vai adiante que vale a pena. Essa parte, como a Paulo falou, de levar a transformação para a vida das pessoas, eu acho que isso é fundamental e é algo que para mim realmente enche o coração, dá para dizer. A gente se sente realizada de ver as coisas se tornando realidade, os projetos se tornando realidade, os projetos vindo e fazendo diferença, ver tanto o projeto vindo para a realidade quanto o resultado dele depois, a avaliação.
E eu acho que, com certeza, tem uma romantização grande e a gente trabalha muito mais. A pessoa às vezes acha, trabalha menos. Não, trabalha mais, a gente trabalha bem mais do que 8 horas por dia. Mas, com certeza, é algo que é um retorno gigantesco, assim, de realização para quem gosta, para quem realmente já tem essa veia empreendedora, que quer exercer ela. A melhor coisa realmente é colocar no papel, essa separação no papel, ela é importante pra gente não se confundir na hora dos processos e saber como executar de fato todo o projeto. Tem uma questão que diz assim, quando a gente, uma nova frase, eu sou a mulher das frases. Mulher das frases, que quando a gente ama o que faz, a gente não trabalha, né? E talvez seja por isso que a gente trabalha às vezes 12, 14, 16 horas por dia no nosso negócio, mas a gente sente até um cansaço mental, né? Sim. Mas tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque tu tá conseguindo transformar, né, o teu entorno. Então, é muito válido. E outra questão bem importante, eu acho que pra mim é algo que fez diferença, a gente sempre tentar fazer a diferença no entorno onde a gente está inserido. Porque quanto mais a gente consegue aplicar isso, mais a gente consegue se engrandecer e engrandecer as pessoas que estão à volta também. É isso que a gente chama, né, de empreender com propósito, né? E que legal que a gente pode estar desenvolvendo uma comunidade aqui, né, em Juí, aqui na Criatec, na região, com esse trabalho que a gente vem de estimular e de fortalecer o empreendedorismo. E eu, da minha parte, eu me realizo com cada sucesso de cada negócio que tem aqui. Eu já estou aqui há 15 anos fazendo isso e é uma coisa que me deixa sempre muito feliz. É de ver os negócios evoluindo, né, andando assim, as pessoas conseguindo realizar o sonho de ter seu próprio negócio. Então, a gente trabalha com isso aqui na Criatec. Então, meninas, quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer o apoio, a parceria, né, que tem tido entre a Criatec e vocês. Agradecer aí pelas palavras, acho que certamente vocês vão inspirar outras empreendedoras a seguir esse caminho. E eu muito obrigada aí pela presença de vocês e também agradeço as pessoas que estão visualizando, que estão escutando o nosso podcast, que nosso propósito é disseminar a cultura do empreendedorismo e da inovação aqui na região. Agradeço e convido para que nosso próximo tema do nosso próximo programa vai ser como criar negócios escaláveis. Então, fiquem de olho e acompanhem os nossos próximos episódios. Muito obrigado e uma boa tarde.